Ele assalta os cofres públicos e passa a mão no dinheiro suado de velhinhos e aposentados. E quando a Pelúcia Federal, a nossa trupe do mistério de terno e distintivo, vai lá, faz o cerco e tira a máscara do monstro do INSS, adivinha quem aparece sorrindo com dentes de lente de contato? Ele mesmo, o eterno menino prodígio, o Ronaldinho dos negócios, o menino molusquinho, Lulinha. Sejam muito bem-vindos a mais um dia na nossa querida, idolatrada, salve, salve intocável democracia relativa, onde rir da própria desgraça e tomar tarja preta são as únicas coisas que o consórcio da censura ainda não proibiu. Roda essa vinheta com ódio, antes que o STF mande derrubar o canal. É um programa recheado, é um programa longo, hoje eu não tenho hora para ir embora, então eu peço a você que crave o dedo no like, manda o programa para os seus amigos e principalmente para os inimigos. Afinal, esse é o Paulo Figueiredo Show número 200. Os meus amigos do Pave News. Brasilinas e brasilinos de norte a sul deste hospício continental, preparem o bolinho de chuva, mas não esqueçam do recheio. Misturem 3 gotas de Rivotril, 1 colher de chá de camomila e 2 pastilhas de antiácido efervescente. Porque hoje, meus caros, a hipocrisia não bateu apenas no teto. Ela quebrou a laje, estraçalhou o telhado, furou a camada de ozônio e foi orbitar na estratosfera junto com os satélites do Elon Musk. Vocês se lembram? Puxem aí na memória recente as inúmeras entrevistas do nosso Stalinácio, o pai dos pobres, quer dizer, o pai da pobreza, onde ele batia no peito com aquela voz rouca de paladino da moralidade de botequim, dizendo: é importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas. Todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Olha que discurso lindo, bicho. Digno de um Oscar de melhor ator dramático ou de um prêmio de literatura de ficção científica. Mas, na prática, a teoria é outra e o amor tem preço tabelado. Quando a água bate na bunda do clã presidencial e ameaça borrar a pintura do trono, a história muda de figura mais rápido do que o PT muda de opinião sobre a responsabilidade fiscal. O que está acontecendo agora, mesmo nas dependências do Palácio do Assalto, desculpa, eu sempre erro. Palácio do Planalto é digno de um roteiro rejeitado pelo Martin Scorsese por ser mafioso demais. A nossa Pelúcia Federal está investigando o esquema de fraudes bilionárias no INSS. E quando eu uso a palavra bilionária, eu não estou sendo hiperbólico para ganhar clique no YouTube, tá? Estamos falando de um rombo criminoso de mais de 6 bilhões de reais. Um assalto que afetou diretamente o bolso e a dignidade de mais de 5 milhões de aposentados em todo o território nacional. Tem aposentado aí? É exatamente isso que você ouviu. Enquanto o governo tenta calar sua boca com decretos de censura e projetos de controle de redes sociais sob a desculpa esfarrapada de proteger a democracia e combater o gabinete do ódio, os aliados mais íntimos do rei estão metendo a mão no bolso furado daquele velhinho que passa 4 horas na fila do SUS para tentar conseguir um remédio de pressão. Nem os idosos escapam do apetite desse regime voraz, meus amigos. É o fundo do poço moral. É a barbárie gourmetizada com o selo do amor venceu. E adivinha quem os investigadores encontraram nadando tranquilamente no meio dessa teia de aranha de corrupção, trocando mensagens suspeitas no WhatsApp? Ele, o herdeiro do trono, o gênio incompreendido da economia mundial, Lulinha, o filho do presidente. É impressionante como a genialidade para os negócios e o dom de multiplicar dinheiro do nada são coisas puramente genéticas nessa família. O DNA ali não carrega células, carrega CNPJ de sucesso instantâneo. Mas claro, como todo bom e velho esquema com a marca do DNA Tupiniquim, a peça principal nunca atua sozinha na Broadway da malandragem. Sempre tem que ter os coadjuvantes de luxo. O Lulinha não opera no vácuo quântico. Ele conta com a ajuda de uma amiga de longa data, uma figura caricata e maravilhosa, a empresária, a herdeira legítima dos esquemas do partido e influencer de língua presa, Roberta Luxinger.
Gente, o Bolsonaro está usando as garantias constitucionais para atacar a própria Constituição Federal e para atacar a democracia. Ela mesma, que, além de tudo, é unha e carne com a nora do chefe da nação. A Polícia Federal, numa audácia sem tamanho, chamou a Roberta para dar um depoimento. E ela, no melhor estilo companheira leal, foi lá e jurou de pés juntos, olhando para o delegado que nunca repassou um centavo sequer para o Lulinha. Tentou blindar o filho do rapaz com o próprio corpo, como se fosse um escudo humano de grife. O problema, minha gente, é que mentir para a Polícia Federal hoje em dia é igualzinho a tentar esconder um elefante africano embaixo de um tapete da sala. Uma hora a tromba ou o rabo vão aparecer para estragar o disfarce. A nossa querida influencer de língua presa prestou um depoimento tão recheado de omissões, contradições e inverdades que parecia uma redação de ficção científica. Só que a PF não é boba. Os caras já tinham todas as provas, metadados e relatórios na mesa para desmentir a moça em tempo real. Resultado, ela saiu daquela delegacia muito mais encrencada do que quando entrou. O figurino de defensora dos oprimidos saiu rasgado. E a investigação não parou por aí. A polícia descobriu que a Roberta era, na verdade, o elo de ouro, a ponte de safena entre o herdeiro Lulinha e um sujeito carinhosamente apelidado nos bastidores de careca do INSS, o grande maestro, o cérebro brilhante por trás dessa fraude de 6 bilhões contra os velhinhos. E olha que definição maravilhosa de amizade verdadeira. Sabe o que a Roberta mandou o careca do INSS fazer assim que a operação da polícia estourou e as sirenes começaram a tocar? Ela mandou uma mensagem singela. Joga fora todos os telefones celulares, destrói tudo, taca no rio. Isso não é amizade, meus caros? Isso é pura poesia jurídica. Destruição de provas escancarada, na cara dura, sem lubrificante e sem vergonha na cara. É muito amor envolvido pela causa, não acham? Mas espere que o roteiro melhora. O nosso Ronaldinho dos negócios não estava apenas trocando figurinhas e emojis pelo WhatsApp de madrugada. O Lulinha chegou a viajar de primeira classe para Portugal, porque ninguém é de ferro e andar de classe econômica é coisa de classe média fascista. Juntinho com quem? Com o próprio careca do INSS. E adivinha quem pagou o bilhete dourado da viagem? O careca do INSS. E qual era a pauta dessa conferência internacional de alto nível em terras lusitanas? Fazer sondagens e abrir caminhos para um negócio altamente lucrativo de venda de cannabis medicinal para o Ministério da Saúde brasileiro. Olha o nível, o requinte e a sofisticação do lobby. É o Estado brasileiro sendo tratado como se fosse um puxadinho dos fundos da casa da família real. Custa muito caro ser um cidadão brasileiro honesto, acordar às 5 da manhã, pegar o ônibus lotado e ter que pagar o imposto mais alto do mundo para financiar a impunidade e as viagens de luxo dessa trupe. Aí eu te faço uma pergunta muito simples e eu quero que você seja honesto comigo. O que acontece hoje com um cidadão comum, um trabalhador de direita, se ele ousar dar um espirro mais forte perto da calçada do STF? É prisão preventiva na hora, multa milionária com o ministro Alexandre de Moraes digitando com ódio, bloqueio de contas bancárias, cancelamento de passaporte e perseguição implacável. Agora, quando é a patota do Planalto fraudando o INSS, lavando dinheiro e mandando destruir aparelho celular para apagar rastro de crime, o que a velha mídia faz? O que o consórcio de jornalistas amestrados faz? Passa pano com rodo industrial e desinfetante perfumado. Mudam o foco, falam do clima, falam do bicho da seda na Indonésia, mas não tocam no nome do garoto. Só que dessa vez a casa não apenas caiu, ela desabou feito um castelo de cartas no meio de um furacão. Vazaram mensagens absolutamente comprometedoras no celular dos envolvidos e a tensão dentro do Palácio do Assalto escalou para níveis estratosféricos. Segundo a Veja, a PF vem aprofundando a análise das mensagens trocadas entre Lulinha e investigados apontados como operadores do esquema de corrupção do INSS, entre eles o careca do INSS. Esse é o tema que mais preocupa o presidente Lula no momento. Segundo a Veja, relatos de bastidores indicam que integrantes da investigação sofreram uma pressão relacionada às apurações sobre o filho do presidente. O delegado chegou a sair da investigação por causa de pressões que recebeu. Parece que o foco mais sensível da investigação passou a ser a análise das mensagens trocadas entre Lulinha e integrantes do esquema investigado. As investigações estão avançando para a quebra do sigilo telemático.
A Polícia Federal encontrou mensagens comprometedoras de Lulinha, o filho de Lula, com investigados pelas fraudes bilionárias no INSS. Essa apuração avança em sigilo, mas há suspeitas de uma possível interferência indevida no trabalho dos investigadores. Depois de meses analisando quebras de sigilo e provas colhidas na investigação das fraudes do INSS, a Polícia Federal colheu o depoimento da empresária Roberta Luchinger. Ela ficou conhecida por ser amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República. A empresária apresentou uma história inverídica diante dos fatos já colhidos pelos investigadores do escândalo do INSS. Tudo indica que os próximos dias vão ampliar a pressão política sobre o PT. O que a gente pode esperar para os próximos dias é que vem muita confusão do partido dos trambiqueiros. O desespero foi tanto que o termômetro do Planalto quase explodiu. Aquele discurso bonito do Lula de se errar tem que pagar virou fumaça de cortina de fumaça. Sabe o que o atual presidente da República, o homem que jura defender a Constituição e as instituições democráticas dia sim e outro também fez? Ele simplesmente operou nos bastidores, na calada da noite, para destituir e arrancar o delegado da Polícia Federal, que estava comandando a investigação contra o Lulinha. É isso mesmo que você ouviu. Não limpe o seu ouvido, não. O chefe do executivo foi lá e trocou toda a chefia do departamento responsável pelos inquéritos dos crimes contra o INSS na mais absoluta surdina. Sabe qual foi o resultado prático disso? Todas as investigações foram paralisadas, atrasadas e jogadas na gaveta do esquecimento, em uma manobra clássica, manjada e desesperada para blindar o próprio filho mimado e proteger a base aliada visando as próximas eleições. Isso não é apenas uma atitude imoral e nojenta. O nome técnico disso no Código Penal é obstrução de justiça. Mas, para os deuses do Olimpo de Brasília, as leis são apenas sugestões textuais para os súditos. E detalhe fundamental, o presidente sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não foi pego de surpresa, ele foi formalmente avisado de que mexer ali federia o país inteiro. Mas a soberba e a arrogância dessa esquerda autoritária são tão gigantescas que o Lula genuinamente se enxerga como divindade inatingível, flutuando acima de qualquer lei ou constituição dos réis mortais. Nós queremos encontrar quem é o pilantra que aumentou o ovo tanto. Mas calma, não criemos pânico ainda. Respirem fundo pelo nariz e soltem pela boca. Antes que você desista completamente desse pedaço de terra chamado Bananil, rasgue o seu título de eleitor e vá procurar no Google passagem só de ida para Miami ou para qualquer ilha isolada no Pacífico. Nós temos uma pequena luz, quase um feixe de lanterna com pilha fraca, no fim desse túnel escuro e lamacento chamado Brasília. E se tem alguém hoje que tem o poder, o cargo e a caneta para botar ordem nesse galinheiro e fazer a verdadeira justiça acontecer, o nome dele é André Mendonça. Sim, meus amiguinhos, o ministro André Mendonça é o relator oficial desse escândalo bilionário do INSS, lá no Supremo Taiaiá Federal. Ele é hoje uma das raríssimas vozes verdadeiramente técnicas, lúcidas e honestas dentro daquela corte que mais parece um puxadinho de partido político. E ele não engoliu essa palhaçada de circo mambembe armada pelo Planalto não, viu? Segundo as informações mais quentes dos bastidores de Brasília, o ministro Mendonça percebeu a malandragem da troca do delegado no primeiro segundo e mandou um recado direto, sem intermediários, para 2 ministros de confiança do Lula, avisando em tom de alerta máximo. Não mexam na PF, não tirem o delegado do caso. Isso é indevido, vai cheirar mal e vai dar um problema jurídico gigantesco para o governo. Papai, eu quero mesada. O ministro André Mendonça está nesse exato momento avaliando abrir um procedimento criminal pesado contra o Lulinha, contra a bancada de aliados envolvidos e até contra o próprio presidente Lula por obstrução de justiça. O Mendonça convocou a cúpula da PF, sentou na cabeceira da mesa, ouviu as desculpinhas esfarrapadas e os gaguejos que eles deram para tentar justificar a troca de chefia e ficou extremamente insatisfeito. A cara dele era de poucos amigos. E ele não vai deixar essa história ser enterrada no cemitério das CPIs. Se tem alguém hoje na praça que tem a coragem técnica e a independência moral para não abaixar a cabeça e não pedir bênção para os desmandos imperiais do Palácio do Assalto, esse alguém é o André Mendonça. Ele está com a faca, o queijo, o prato e o garfo na mão para expor de uma vez por todas as entranhas de como o petismo fisiológico transforma a máquina pública e o Estado brasileiro em uma mera extensão dos negócios privados do seu clã familiar. Nós estamos presenciando ao vivo e a cores o verdadeiro calcanhar de Aquiles desse governo capenga.
Eles estão em pânico generalizado nos corredores de Brasília, porque sabem que, dessa vez, a narrativa oficial furou e o pano que a mídia tem em estoque não é suficiente para cobrir um cadáver de 6 bilhões de reais. Então, meus amiguinhos, a mensagem central que eu quero deixar para vocês hoje é: não percam a esperança por completo e não deixe que eles vençam pelo cansaço. A verdade tem uma mania feia e persistente de sempre aparecer no final, não importa o tamanho do tapete. Eles podem tentar calar a internet com o PL da censura, podem mandar o careca do INSS jogar o celular no fundo do Rio Tietê, podem mudar o delegado da PF no meio da madrugada fria de Brasília, mas os rastros de 6 bilhões de reais arrancados da boca de aposentados idosos não evaporam no ar como se fossem mágica. A gente consegue arrancar a máscara do monstro, igual o pessoal do Scooby-Doo, e descobrir que era o filho do rapaz, o cara fantasiado e aterrorizando os velhinhos. Deixa o menino trabalhar, ele ainda é aprendiz. Obrigado por assistir até o final. Confira se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like maroto pro tio Pavê. Isso ajuda demais o nosso trabalho e vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Até o próximo vídeo. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração. Oi! Diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pavê News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Para acompanhar os meus programas completos ao vivo, eu sugiro que você acesse o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente transmite ao vivo todas as terças e quintas às 15 horas. Você também pode, no meu site, apoiar o meu trabalho diretamente. O programa é totalmente financiado justamente pelos assinantes e cada contribuição é crucial. Se tornar assinante e apoiador é muito fácil, é acessível e eu criei um cupom de desconto especial com 20% aqui na descrição. É uma contribuição de pouco mais de $5 por mês, menos que uma promoção do Big Mac, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, análises detalhadas e descontos dos meus cursos. De novo, link e cupom na descrição. Você pode contribuir também de uma forma mais significativa se você se tornar um patrono Gold. Aí, com um compromisso de $50 por mês, você se junta ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, de encontros presenciais e tem acesso direto a mim por e-mail. E você vai poder compartilhar as suas ideias, contribuindo para um grupo de elite dedicado ao futuro do Brasil. Você imagina o impacto que você pode ter. Desde dezembro de 2022, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil, as minhas contas bancárias, ativos, todos congelados, meu passaporte cancelado, tudo por ordens do Alexandre e sem justificativa. Então, se você está procurando uma forma de ajudar e fazer a diferença para o seu país, essa é uma ótima forma. Não me deixa sozinho.